Sejam bem-vindos. Vamos dar início então à nossa noite, né? Bom, eu sou a Débora Barros, para quem não me conhece. Eu sou psicóloga de formação e tô dando início, vamos dizer assim, às lives do mês de fevereiro. Hoje então é o nosso primeiro dia, a nossa primeira live, que ocorre sempre às quintas-feiras às 20 horas, e o tema de hoje vai ser sobre meditação. Os temas que a gente escolhe das lives são sempre com muito carinho e também muito em função do momento em que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, que está exigindo uma série de adaptações, né, uma série de flexibilidade, de resiliência, de compreensão, enfim, de todos nós. Então, esse mês de fevereiro, vamos iniciar com a meditação hoje. Na semana que vem, a gente vai trabalhar sobre coaching mentoring. Na terceira semana, a gente vai estar trabalhando sobre depressão, e na última semana de fevereiro a gente vai estar trabalhando sobre sexualidade. Então são temas que cruzam muito, né, com esse momento que a gente está vivendo. Bom, para a gente pensar a questão da meditação, né, por que eu escolhi esse tema? Bom, esse tema foi escolhido muito em função da necessidade que eu vejo que a gente está enfrentando, né, nesse momento atual, de ter uma situação que nos, vamos dizer assim, que nos proporcione ou situações ou processos que nos deem mais tranquilidade, que reduza a nossa ansiedade, que nos dê mais segurança para enfrentar esse momento difícil para todos nós. Então, esses recursos, como a meditação, ela é um recurso muito eficiente, ela não é uma panaceia, não quer dizer que ela resolve todos os problemas do mundo, né? Não é por aí, mas ela nos centra, ela nos ajuda a dar um centro, a dar um sentido que nos facilita a enfrentar as nossas tensões e os nossos problemas do dia a dia. Qual é o meu link, então, com a meditação? Eu sou psicóloga, como vocês sabem, né? A turma está entrando aqui. Neurivon, seja bem-vindo. Então, eu sou psicóloga, como vocês sabem, e sou meditante desde os 11 anos de idade. E além disso, eu já ministrei muitos cursos de meditação. Eu acredito que mais de 2.000 cursos de meditação. Já iniciei muitas pessoas e já vi muitos relatos, muitos benefícios em relação à técnica da meditação transcendental. A mindfulness e a TRE. Né? A TRE, inclusive, a técnica de redução do estresse, ela está sendo utilizada pelo SUS no INSS, né, aqui em Brasília especificamente, e com muitos benefícios, com muita redução de traumas, enfim. Então, em função da minha experiência com essas técnicas, eu estou disponibilizando hoje para vocês, vamos dizer assim, um bate-papo onde a gente vai poder conversar um pouquinho a respeito dessas três. Por que eu escolhi essas três? Vocês vão dizer, tem as budistas, tem as tailandesas, tem as... enfim, né? Tem várias técnicas de concentração, de contemplação. É porque essas três especificamente, né, não quer dizer que as outras não tenham, mas essas três especificamente eu conheço, vamos dizer assim, as pesquisas científicas e os resultados que elas têm, vamos dizer assim, que elas têm dado na vida das pessoas, né? Então por isso que eu me centrei basicamente em três aqui para a gente poder conversar na nossa noite de hoje, tá? Bom, então, qual é a fundamentação, né, dessas técnicas de meditação? Onde é que elas se centram? Onde é que elas, vamos dizer assim, se ancoram? Oi, Edna! Onde é que essas técnicas se ancoram, né? A ancoragem delas é na psicologia transpessoal. Mas antes de falar um pouquinho da psicologia transpessoal, eu queria dizer para vocês algumas experiências e algumas vivências que eu já ouvi de pessoas, vamos dizer assim, ao receber a técnica, né? Por exemplo, eu tive várias pessoas, oi Edna, tudo bem? Várias pessoas que disseram que tinham problema, que disseram não, elas tinham problemas seríssimos de pressão alta. E com a prática da meditação, porque é uma técnica que produz o relaxamento, que é 2 vezes o descanso do sono profundo, então na eliminação das tensões, como a maior parte dos problemas de pressão alta é por estresse, fadiga, nem sempre é por uma questão neurológica, enfim, então essas pessoas têm um benefício muito interessante.
Outra coisa que a gente ouve muito, principalmente quando o pessoal está se preparando para concurso, para vestibular, para o Enem, né, agora, então as pessoas relatam a dificuldade de concentração. Puxa, eu estudei tanto, eu pensei tanto, eu me concentrei tanto e chegou na hora me deu um branco. Né? O branco ele tem explicação inclusive neurológica, né? Quer dizer, muitas vezes a gente não consegue nem respirar direito, não aera os hemisférios cerebrais, não vai ar para os hemisférios cerebrais, e aí a gente tem os famosos brancos, né, na hora das provas. Então existem técnicas, se eu, por exemplo, meditar 2 a 3 minutinhos antes, ou praticar uma técnica de yoga também, um pranayama ou um relaxamento, eu tenho grande probabilidade de fazer uma prova mais tranquila e de não ter o tal dos brancos. E as pessoas nos relatam isso, né? Outra situação, agora relatada até recentemente durante a pandemia, foi a questão da síndrome do pânico, né? Eu peguei algumas pessoas, assim, com, vamos dizer assim, eu trabalho basicamente na psicologia organizacional, mas também atendo na clínica, né? Eventualmente, vamos dizer assim, em alguns momentos eu também atuo na clínica. E essas pessoas relataram, vamos dizer assim, problemas de pânico, exatamente por medo da situação, medo da morte, né? Medo de que os familiares peguem Covid, medo de não terem o recurso necessário para enfrentar a sua vida. E aí, com técnicas de meditação, o que aconteceu? Houve uma redução significativa na síndrome do pânico, fazendo com que a pessoa se adaptasse. Obviamente, se utiliza também terapia, né, para trabalhar principalmente com síndrome do pânico. Ela é uma, vamos dizer assim, ela é uma doença, né, que ela exige também um acompanhamento psicológico. Eu tive um relato também uma vez de uma pessoa que fazia meditação, que ele praticava arco e flecha, né? Ele competia em vários lugares do mundo. E essa pessoa disse o seguinte: Débora, agora eu entendi o que é meditar. Porque até na hora de puxar a minha flecha, eu adquiri um novo, vamos dizer assim, uma nova forma. Oi, Baluarte, seja bem-vindo. Eu adquiri uma nova maneira de, vamos dizer assim, de puxar o arco da flecha. Agora eu vou direto no ponto. Agora eu acho esse ponto com mais facilidade e nesse puxar a minha flecha está fazendo diferença e eu estou conseguindo melhores lugares nas competições internacionais. Deixa eu ver que outro relato interessante trazer para vocês, né? Pessoas muito tímidas, agora pessoas que sofrem, porque a timidez não é doença, tá? Mas tem pessoas que sofrem muito, né? Por não conseguirem se comunicar como elas gostariam. Dessas pessoas a gente também tem um relato delas estarem conseguindo melhores resultados no social, porque às vezes é um sofrimento muito grande para essas pessoas. Um outro relato também bastante comum, né, com técnicas de meditação, são pessoas que dizem assim: puxa vida, eu era muito desorganizado, eu não conseguia organizar minha vida no dia a dia, não sabia o que eu ia fazer primeiro. Vocês sabem que a vida está cada vez exigindo mais de nós, no sentido da gente não só produzir mais, mas principalmente da gente fazer coisas diferentes e diversificadas durante o nosso dia. Rapidamente a gente tem que aprender novas coisas. Tecnologia, por exemplo, é uma coisa que a gente está aprendendo o tempo inteiro. As lives, como a gente está tendo agora, são coisas recentes, né? Que começaram muito a partir do ano passado, basicamente. Oi, Argenta, seja bem-vinda, Monique. Então, e essas pessoas relatavam: puxa, Débora, eu não sei o que eu vou fazer primeiro, meu dia não rende. Quando eu comecei a meditar, eu acalmei a minha mente e aí eu comecei a organizar melhor o meu dia, né? Então essas informações são alguns dos relatos que a gente encontra. Bom, mas então a ancoragem dessas técnicas, principalmente de meditação e que tem, vamos dizer assim, um embasamento científico, é numa coisa chamada psicologia transpessoal. O que é a psicologia transpessoal? A psicologia transpessoal, ela surge a partir do movimento iniciado nos Estados Unidos, basicamente na Califórnia, né? Oi, Bonique. Oi, Lidiane, seja bem-vinda, querida. Deixa eu acenar para a turma aqui. E particularmente na Califórnia durante os anos 60. E esse movimento ele se tornou conhecido como o que a gente chama a quarta força, que psicologia que vem depois então da primeira força, que é o behaviorismo, a psicanálise e a psicologia humanista. Então a gente entende que essas são as três grandes forças dentro da psicologia. E a transpessoal seria o que a gente chama então da quarta força.
A psicologia transpessoal, como filosofia e como método de psicoterapia, ela se situa muito próxima da psicologia humanista, tá? Da qual ela é um desdobramento histórico, né? Tanto que entre os seus principais iniciadores nós encontramos os promotores da terceira revolução, que é a Maslow, né, que criou a pirâmide das necessidades, que você já deve ter ouvido falar, e Anthony Suchik. Esses dois homens, então, já haviam desempenhado um importante papel na história da psicologia humanista. Eles promoveram a cristalização e a consolidação das tendências isoladas do novo movimento acadêmico. Bom, então o rápido desenvolvimento da psicologia humanista, mais especificamente no ano de 66, evidenciava a necessidade de uma abertura da orientação humanista para incorporar certas capacidades e potencialidades humanas que tinham sido consideradas de maneira superficial e incompleta na definição original. O que, por exemplo? Principalmente a questão de consciência, né? Porque a psicologia até então, ela teve muito voltada para a questão da personalidade. E a psicologia transpessoal, ela já se volta mais para a atenção plena, para a consciência. Então, o reconhecimento da existência do nível transpessoal, que vai além do nível pessoal, que incorpora o coletivo, né? Ou seja, a gente sabe que o que acontece no mundo nos influencia. Esse período mais do que nunca, né? Quer dizer, esse período está influenciando inclusive o nosso ir e vir no mundo, né? Que é um direito constitucional, e a gente está ficando tanto em casa, enfim. Então, se coisas mais, vamos dizer assim, mais superficiais, porque elas estão escancaradas, essa doença, né? Nos influenciam, existem também coisas mais subjetivas que nos influenciam. Os ambientes, por exemplo, os ambientes de trabalho, onde a gente trabalha, onde a gente convive com as pessoas, a nossa família. Porque se as pessoas estão tristes, ou se elas estão preocupadas, ou se tem uma doença acontecendo na família, enfim, o que nos sucede, né? A gente passa mal, a gente fica, vamos dizer assim, desconfortável, a gente sente aquela energia, mesmo que as pessoas não estejam verbalizando isso o tempo inteiro. O oposto também acontece, né? A alegria, a felicidade, a satisfação, a plenitude, que é uma das coisas que essas técnicas nos proporcionam, elas também se multiplicam, elas também irradiam pelo nosso ser, tá? Então, esse reconhecimento da existência do nível transpessoal da consciência e das experiências ligadas a esse nível, entendida como os aspectos intrínsecos da natureza humana e de todo indivíduo tem o direito de escolher ou modificar o seu caminho para atingir os objetivos transpessoais, foi fundamental para o desenvolvimento dessa quarta força, que seria a psicologia transpessoal. Como consequência, então, dessa aceitação e da importância atribuída à dimensão espiritual da vida humana, vários psicólogos humanistas passaram a se interessar por uma série de estudos até então negligenciados na psicologia humanista, tais como o êxtase, que é um aspecto da psicologia transpessoal, as experiências místicas, a transcendência. O que é a transcendência? É ir além dos nossos próprios pensamentos conscientes, a um campo onde não há atividade. Para a gente não achar que é uma coisa muito de viagem, né? Quando a gente passa da vigília, do estar acordado, para o sono, do sono para o sonho, do sonho para a vigília, ou do sonho para o sono, né? Quando a gente muda de um estado, que são 3 estados de consciência, para o outro, a gente passa por esse quarto estado, que é o zero absoluto. Só que normalmente a gente passa inconsciente. Com técnicas de meditação, a gente tem a possibilidade de ter essa vivência conscientemente, né? Então, a psicologia transpessoal é uma técnica, né? Aliás, é uma área do conhecimento da psicologia, como eu estou dizendo para vocês agora, que ela nos possibilita entrar em contato com outros estados de consciência, como o quarto estado de consciência, que é o estado transcendental, e também nos permite ter, vamos dizer assim, contato com o êxtase, com as experiências místicas, com a transcendência, com a consciência cósmica, que é o 5º estado de consciência, onde a gente, vamos dizer assim, se conecta com todas as coisas ao nosso redor, né? E todas as pessoas, a natureza como um todo. Então, é a teoria e a prática da meditação e a sinergia interindividual do indivíduo com o outro e entre as espécies também. O que isso quer dizer? Existe um psicólogo, Carl Gustav Jung, né, que fala muito da sincronia, da sintonia.
A meditação nos possibilita isso, principalmente a transcendental, tá? O que é isso? Gente, já deve ter ocorrido a vocês, aí já está nos perguntando o que é transpessoal, estou tentando explicar melhor para ela. Já deve ter ocorrido a vocês de estarem pensando em uma pessoa e de repente essa pessoa liga para vocês. De estarem querendo alguma coisa que aconteça na vida, daqui a pouco essa coisa vai lá e bate na porta, ou um telefone, ou um zap, ou alguma informação, ou alguém passa essa informação e vocês pensam assim, puxa vida, eu estava querendo isso e isso veio na minha mão. Porque existe um campo, a física quântica explica isso, né? Que se chama um campo de transpessoalidade, onde as pessoas se conectam, onde há uma sintonização. E quando a gente vibra naquele canal e naquela sintonia, a gente atrai aquilo pra gente. Existem vários livros que falam de autoajuda, que falam as pessoas que querem enriquecer acabam enriquecendo, as pessoas... Por quê? Porque essas pessoas conectam, né, com essa onda e aí elas alcançam aquilo. Beleza. Existe o esforço também, né? Por exemplo, concurso. Eu quero passar, por exemplo, no Senado, vamos supor, né? O que é um desejo aqui da turma de Brasília, Senado, Congresso, ou a área jurídica, né? Porque são áreas que pagam melhor, mas eu não consigo passar. Aí a gente diz o seguinte, mas e tu acredita nisso? Tu tá não só te esforçando para isso, mas tu tá sintonizando com essas energias, né? Então, na psicologia transpessoal, eu tenho, vamos dizer assim, métricas científicas para medir os outros níveis de consciência, além dos 3 que eu falei para vocês, vigília, sono e sonho. Tá, Edna, não sei se te ajudou aqui, mas a ideia foi esclarecer o que é a psicologia transpessoal. Mas eu vou falar um pouquinho mais dele. O termo transpessoal, então, parecia ser o mais apropriado para denominar, então, essa nova área de pesquisa que exigia características próprias, além dos limites usuais da investigação científica convencional. Então, esse termo, literalmente, significa além do pessoal, além da minha personalidade, ou além da personalidade, né? É preciso reconhecer que a personalidade tem sido aceita como foco central nas psicologias anteriores, que eu estava dizendo para vocês, né? Para as quais o indivíduo tem a sua personalidade, né? Como o behaviorismo, a psicanálise, a própria psicologia humanista. A psicologia transpessoal não, ela atribui menor importância para a personalidade. Esta é vista apenas como um aspecto do ser, com o qual o indivíduo pode ou não deve identificar-se, tá? Então, ela decorre de uma expansão ou ampliação do campo de pesquisa psicológico, a psicologia transpessoal, que está relacionada com a obtenção de níveis de saúde e bem-estar que excedem os padrões estabelecidos pela maioria dos conceitos ocidentais de saúde. Por exemplo, a sensação de plenitude, a sensação de estar conectado com a natureza de um modo geral. Então, no momento em que eu uso uma técnica onde eu posso ir 2 vezes, por exemplo, alcançar 2 vezes o descanso do sono profundo, relaxar profundamente, eliminar tensões e estresse, então eu consigo também, vamos dizer assim, me conectar com esse 4º estado, que vai além da vigília, sono e sonho, e em alerta. Quando eu me conecto em alerta, eu trago esses benefícios do campo puro para o meu dia a dia. Basicamente isso, né? Então eu já estou relacionando psicologia transpessoal com uma das técnicas que eu vou explicar para vocês. O modelo, então, de psicoterapia pessoal tem como foco central a consciência, sendo que esta é tanto objeto como instrumento de mudança. A consciência, especialmente a autorreflexiva, eu comigo mesmo, é vista como essencial, o contexto ou a base do ser humano. Então, gente, de novo, né, eu vou falar então das 3 que existem, na realidade elas mantêm uma conexão, vamos dizer assim, uma explicação científica, tem várias pesquisas sobre isso. A transcendental, o mindfulness e a técnica de redução de estresse ou o TRE, tá? Então, se eu pensar transcendental, por exemplo, ela é fundamentada na psicologia transpessoal e ela nos conduz a estados, vamos dizer assim, alterados de consciência a níveis mais altos também de consciência. Importante ponderar que nos estados alterados de consciência nós temos tanto as doenças, no caso a psicose, a neurose e outras, que são decorrentes também de estado alterado de consciência, tá? Só que na meditação, né, eu estou num estado alterado saudável, vamos dizer assim, de consciência, não é induzido pela droga ou por uma doença, enfim, não. Eu estou entrando num estado além do meu eu pessoal, né, que vai até o inconsciente, enfim, vai além dele, mas no sentido da saúde. E ampliando
os meus níveis de consciência. Bom, não, a outra coisa importante é que as técnicas de meditação, muita gente relaciona elas com religião. Ah, eu vou meditar, então eu vou praticar uma religião. Não, isso não é correto, tá? Quando eu tô falando, por exemplo, essas três, elas têm uma concepção científica e elas não envolvem religião. Eu posso até acreditar na filosofia oriental, por exemplo, a transcendental vem de lá, né? Mas não necessariamente. Por quê? Porque eu estou falando de uma técnica científica e validada. Então, eu posso acreditar ou eu posso não acreditar. Isso não influencia o resultado da meditação, que eu já vou falar para vocês qual é o resultado, quais são os benefícios, tá? Então, a meditação transcendental consiste numa técnica natural para reduzir o estresse e expandir a percepção consciente. Ela começou a ser introduzida nos Estados Unidos em 1959 pelo professor indiano Maharishi Mahesh Yogi. Maharishi é um título, quer dizer iluminado, tá? E o termo transcendental significa ir além, como eu já falei para vocês. Maharishi escolheu, então, esse termo para indicar que a espontaneidade da meditação leva seus praticantes do nível familiar de uma experiência acordados até um estado de sono profundo que se combina com o aumento da vigilância. E ela é praticada, né, 2 vezes ao dia, 20 minutos de manhã e 20 minutos à tarde. Tá? Então ela é uma prática muito fácil. Só que no momento em que eu utilizo um mantra, que é uma palavrinha, e começo a repetir, que é passada pelas pessoas, enfim, eu, vamos dizer assim, eu ativo o meu hipotálamo, tá? E nesse momento, o que acontece? Eu aumento a minha consciência de mim mesma e também consigo conectar por um canal de sincronicidade a consciência do ambiente onde eu vivo e acabo melhorando também o meu ambiente, o ambiente onde eu estiver, tá? Quando o meditante, então, permite que a sua atenção se volte para dentro, ele experimenta níveis tranquilos da mente, nos quais ele vai se tornando mais consciente da natureza ilimitada da sua percepção na ausência de objetos. Esse estado, que é denominado como percepção, consiste em nada mais do que estar desperto, sem ter ciência de nada, a não ser da própria consciência, tá? Bom, essa é a transcendental. Quais são os benefícios? Ela tem benefícios em 4 áreas, na área da saúde, do potencial mental, comportamento social e paz mundial. Na saúde há uma redução da ansiedade, da fadiga, do estresse, maior paz e tranquilidade, melhora do sono, levando a níveis de maior profundidade e descanso, redução da pressão alta, melhora das doenças cardíacas, atua preventivamente nas doenças físicas e mentais. Muitos médicos, inclusive, recomendam a prática da meditação transcendental, né? Quando eles querem beneficiar pessoas que têm problema de câncer, por exemplo, principalmente os cânceres benignos, né, ou mesmo malignos, elas são indicadas para praticar meditação para auxiliar na melhora da saúde como um todo. No potencial mental, o aumento do potencial mental e o aumento do QI, olha que interessante. Até os 18 anos, mais ou menos 8, 19, 20, 21, a divergência nas tabelas de QI, quantidade de inteligência, nós aumentamos a nossa quantidade de inteligência. Depois disso, todos nós diminuímos a quantidade geral. Vejam que coincide mais ou menos com o período onde a gente se especializa, vai no vestibular, vai para uma faculdade, enfim, né? E olha só, entretanto, com a prática da meditação, como eu posso relaxar a níveis muito profundos, né? Eu posso eliminar tensões e manifestar uma maior inteligência, porque a minha criatividade é ativada. Então isso é um benefício muito interessante, tá? Então as ondas alfa, elas se espalham, elas estão aqui atrás da cabeça, no lobo occipital. Durante a prática elas se espalham por toda a cabeça e geram sincronia entre um hemisfério e entre o outro. Lembre, um hemisfério é mais racional, mais lógico, e o outro é mais intuitivo. Então, quando eu faço isso, eu equilibro as minhas ondas cerebrais. Então, se eu sou muito racional, de um modo geral, as pessoas dizem, fulano é muito racional, eu começo a desenvolver mais da intuição. Se eu só tenho um canal intuitivo muito desenvolvido, mas o meu racional está meio aquém, eu começo a desenvolver isso também. Eu começo a ter uma integridade na nossa mente. Várias pesquisas científicas, que não é o caso, a live já é mais informal, né? Podem comprovar isso. Eu não trouxe as pesquisas para vocês, mas vocês podem procurar e vão achar sobre a meditação transcendental, tá? E posso também enviar, se alguém tiver interesse, eu posso mandar também por e-mail, enfim. Beleza.
Então, o canal mais intuitivo do nosso cérebro é mais responsável pela linguagem, intuição, e o outro mais pelo lado lógico, matemático, enfim, tá? Nós utilizamos de em torno de 4 a 5% do nosso potencial mental. Com a transcendental a gente pode chegar a 10, 15%, tá? Ampliar, aumenta a inteligência e o bem-estar também. No comportamento social, aí fica fácil de entender. Se eu tenho uma melhora na minha saúde como um todo, se eu estou me relacionando melhor comigo mesmo, menos ansiosa, necessariamente eu vou me relacionar melhor com as pessoas. E para a paz mundial também, né? Quer dizer, se eu tenho um comportamento melhor, mais harmônico, eu vou ter uma situação melhor em termos de paz mundial. Existe uma coisa chamada efeito 1% ou efeito Maharishi, que foi feito com 22 cidades nos Estados Unidos, onde 11 delas tinham 10% das pessoas meditando e as outras 10 não tinham. Nas cidades onde a gente tinha 10% da população meditando, todas elas reduziram o índice de criminalidade. Todas. Das outras que tinham um percentual menor de 10% ou não tinham meditantes, as que tinham maior índice populacional aumentaram o índice de criminalidade durante um ano, foi feita essa pesquisa, e 3 com menor índice populacional ainda assim reduziram, tá? Mas foram as que tinham menor índice de pessoas. Então a gente chama isso efeito 1% ou efeito Maharishi. Quando eu tiver 10% de uma família meditando, toda a família meditada. 10% da cidade meditando, toda a cidade meditada. A raiz quadrada de 1% da população mundial meditando, eu tenho uma melhora em toda a população. Essa pesquisa também foi feita em 1997, onde teve 1995, numa Assembleia Internacional da Sociedade Internacional de Meditação, que foi feita em Iowa, foi feita em Washington, nos Estados Unidos, e durante um mês as pessoas ficaram meditando e fazendo técnicas avançadas de meditação e se reduziu em 15% o índice de criminalidade na cidade de Washington. É muito fácil fazer pesquisa nos Estados Unidos, eles saem aquilo pelo índice da polícia, enfim, tá? Bom, vamos ver então as demais técnicas. A gente tem também o Mindfulness, né? O Mindful, essencialmente, ele é uma ferramenta, nós podemos usar para não só acalmar os nossos pensamentos, escapar dos estressores do dia a dia, mas também refletir sobre o conteúdo da nossa mente, no interior do autoaperfeiçoamento. Ele é uma técnica da atenção plena, né? Então eu vou estar observando os meus pensamentos, e em função dessa observação, eu vou poder estar mais atenta às coisas. Então, enquanto na meditação transcendental nós utilizamos de uma palavra, um veículo que é um mantra para silenciar a nossa mente e eliminar as tensões e assim melhorar toda a nossa vida, na atenção plena, o Mindfulness, a tentativa não é esvaziar a mente ou os pensamentos, mas em vez disso, simplesmente recuar deles e observá-los como um terceiro separado. Dessa forma, você não está deixando que seus pensamentos afetem você e o deixem estressado, mas você também não vai se esforçar para não ser permitido pensar em nada, tá? Então ele é uma técnica da atenção plena, para mim ficar no aqui e agora. Por que isso, Débora? Bom, nós temos a tendência de ficarmos voltados muitas vezes para o futuro, tá? Existe uma pesquisa que foi feita na década de 70, é uma pesquisa francesa que diz o seguinte: nós passamos 70% do nosso tempo no passado, 25% no futuro e 5% no presente, tá? Essa técnica foi da década de 70. Eu acredito que hoje essa pesquisa está invertida. Nós passamos, acho que mais do que 70% do nosso tempo no futuro, ansiosos, querendo alguma coisa, né, que a gente não sabe nem o que é, que vem a vacina, mas aí de repente tá muito devagar, aí de repente o governo não sei o que, daqui a pouco não sei o que não tá bom, a família não tá feliz. Quer dizer, a gente está sempre insatisfeito mesmo com as coisas que a gente alcança, né? Ou então, algum pouco a gente fica no passado, aí remoendo as nossas tristezas, enfim, e muito pouco tempo, se a gente ficar 1% hoje em dia no presente, é muito. E olha só, a nossa vida só acontece no presente. Quando nós começamos essa live, por exemplo, às 20 horas, já foi, já passou. Agora a gente já está do meio para o fim dela, né? Quer dizer, ou eu aproveitei, ou eu não aproveitei, porque aquele tempo eu até posso vê-la de novo. Mas o tempo de receber informação quentinha na hora
ele já passou. Então, se a gente conseguir ficar no presente, a gente desfruta mais da nossa vida, a gente tem mais qualidade de vida. E é isso que Mindfulness está nos falando, dessa possibilidade de maior qualidade de vida, né? Dessa possibilidade de estar desfrutando o nosso dia a dia. Então, usando essa técnica, a gente vai ficar mais consciente não só dos nossos pensamentos, podemos editar também os pensamentos, né? Por exemplo, tem pessoas que pensam em coisas, como é que elas vão se machucar, ou que vai acontecer alguma coisa ruim, elas estão sempre prevendo alguma coisa péssima em relação à sua vida. Então, se eu tiver consciência de que esses pensamentos são muito fantasia, eles não se realizam, é mais alguma coisa que roda na minha mente, se eu der atenção e observá-los, talvez eu possa reeditá-los, né? Como a gente faz no computador, reeditar e ter pensamentos mais positivos. Se eu observo, por exemplo, que eu sou uma pessoa muito negativa, que só falo coisas negativas, daqui a pouco eu começo a me observar e vejo que talvez eu esteja gerando coisas negativas para mim e que isso não é interessante. No momento onde eu observo esses pensamentos, eu posso modificá-los, tá? Então são os benefícios da Mindfulness, né? Na vida diária, então, né? É o que eu estava dizendo para vocês. Vamos dar um exemplo. Se você está caminhando em uma bela floresta, mas está pensando em trabalho, então no que diz respeito ao seu corpo, você pode estar no trabalho, você não está aqui, você está lá. Nesse caso, a atenção plena pode ser usada simplesmente para se tornar mais consciente de você, onde você está, e para realmente se concentrar no que está ao seu redor. Isso significa sentir a brisa na sua pele, olhando as belas flores e sentindo o ar fresco. Quando você faz tudo isso, você se beneficiará muito mais com a experiência, tá? Então é essa a ideia que a gente tem em relação a Mindfulness, né, dos benefícios. E a terceira, que é a técnica para redução do estresse, a TRE, né, que é a técnica que eu estava falando para vocês, que é utilizada inclusive no SUS. São técnicas ou exercícios para a liberação do trauma ou estresse e tem um único propósito de dar ao indivíduo o poder de curar-se do trauma pelas suas próprias mãos, tá? Esse método de recuperação do trauma, então, apesar de não ter a intenção de substituir a necessidade de algumas pessoas de ter ajuda profissional, como eu falei desde o início para vocês, é uma metodologia projetada para ser usada por grupos de autoajuda, como grupos de ajuda para pessoas que foram estupradas, grupo de mulheres que sofrem abuso, outros grupos de apoio autoguiados, famílias, organizações, polícia, bombeiros, militares, pessoal que trabalha em ambulâncias e outras profissões e estilos de vidas expostas a traumas. E para nós também no dia a dia, tá? Por quê? Porque ela rapidamente elimina essa tensão através da forma como ela faz, né? Porque os exercícios, eles consistem em estímulos para que o corpo trema e assim elimine as tensões e traumas que proporcionam uma metodologia para usar por toda a vida. Eles ajudam a manter o equilíbrio psicofísico, que ajuda o indivíduo a lidar com experiências difíceis da vida. Mas essas 3 técnicas que eu passei para vocês, elas são muito fáceis, elas são muito simples, tá? Bom, outra coisa interessante é que para a gente se libertar do trauma não tem o propósito de esquecer ou perdoar o passado, tá? É liberar a energia do passado para devolver nossa vida no presente, algo que é necessário para nos levar de novo a um novo futuro. Porque pensem, todas as vezes, porque nós não estamos livres nesse mundo, né, de sofrer traumas, de sofrer maus tratos, de sofrer situações que nos deixam insatisfeitos e principalmente infelizes, né? Agora, às vezes são coisas que nós mesmos fazemos para nós, em outros momentos não, são coisas que o mundo faz, que esse mundo nem sempre é tão justo, né, como a gente gostaria que fosse. Então o que acontece? Se eu perdoar as pessoas que me fazem alguma coisa que eu não gostei, eu libero essa energia de raiva, de hostilidade, de trancamento da minha vida para alguma coisa mais frutífera. Então eu transmuto essa energia e essa energia volta para mim
de uma maneira para me transformar numa pessoa mais plena. Então é bom para a pessoa que eu estou perdoando, é ótimo também, mas principalmente é bom para mim, né? Então o trauma que a gente está falando com a é o trauma físico. No momento em que treme o corpo, eu libero esse trauma físico. O perdão, esse já vem de um trabalho mais psicológico, espiritual, enfim, tá? Trauma e tragédias, então, entram em nossas vidas, apesar das nossas grandes tentativas de nos protegermos contra o sofrimento e a dor, né, que elas infligem em nós, nossos amigos e nossa família. Como organismos vivos, então, nossos corpos sabem que somos capazes de sofrer. Olha só, o nosso corpo é inteligente, suportar e recuperar até mesmo as maiores tragédias. É o nosso ego quem tenta negar e quem evita recusar o perdão. Olha só. Para que nos livremos de nossas tragédias passadas e assim impede que tenhamos a oportunidade de ter um novo futuro. O que está sendo reconhecido na psicoterapia, no entanto, é que é precisamente a nossa incapacidade de perdoar e esquecer que contribui para a dor e a tragédia da perda. Essa incapacidade de perdoar e esquecer nos leva a um terrível dilema. Então, nossa recusa, muitas vezes, em esquecer o passado, nos aprisiona na nossa própria resistência a nossos instintos naturais e evolucionários e, portanto, tem o poder de nos negar o movimento saudável em direção ao nosso futuro. A pergunta, então, que se coloca é: como superamos essa recusa dolorosa e egoísta de esquecer e seguir em frente? Por que isso é tão difícil? Mais uma vez nos deparamos com o paradoxo de ser parte ser humano reflexivo e animal instintivo. Por um lado, o ego recusa-se a esquecer o passado porque é o equivalente a uma segunda lesão ou experiência de morte. A principal pancada contra a nossa existência vem do medo de relembrar as dolorosas cicatrizes e memórias deixadas para trás a fim de sarar. Esse processo terapêutico de lembrar nos força a enfrentar as lembranças residuais do trauma que mostram nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade e lugar precário nesse planeta. Essa experiência frequentemente destrói nossa autoidentidade e prejudica nossa fé e crença no sistema. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que ter coragem também de perdoar, para transmutar essa energia e para a gente se colocar em outros patamares. Bom, eventualmente o processo neurológico dos nossos cérebros transformará esse caos em sentimentos de ódio, vingança, vergonha, suicídio ou depressão. Quando entramos nessa arena, nós podemos ser vítimas presas para sempre na compulsão e na vingança de ser vítima ou sobrevivente com liberdade e perdão. Esquecer o passado é a responsabilidade individual de cada sobrevivente do trauma, de cada um de nós. É responsabilidade de cada pessoa garantir que vingança não entre mais no seu futuro desse momento em diante. Bom, essas técnicas, então, são muito fáceis de aprender. Além de fácil de aprender, elas têm um resultado efetivo e imediato, né? Quando a gente começa a praticar. Há um impedimento natural sobre certas circunstâncias, né? Esses exercícios podem ser usados como um impedimento natural e redutor de sintomas de trauma e estresse, diminuindo assim o efeito de traumas subsequentes. O que isso quer dizer? O que a gente chama de atuam preventivamente, quer dizer, eu me previno de outros traumas. E também existe uma autoaplicação e autodiagnóstico. Eu aplico em mim mesma, eu vejo os benefícios no meu dia a dia. Sou eu hoje fazendo a técnica, eu amanhã fazendo a técnica, eu depois de amanhã e eu antes quando eu não fazia, né? Então eles podem ser usados para nos autodiagnosticarmos o grau e a gravidade de tensão que são causados por episódios traumáticos. São integrados na rotina diária, né? Elas podem ser integradas à rotina de exercícios diários com uma simples prevenção e processo de recuperação. Aqui a gente está falando especificamente sobre o TRE, mas ela vale também para a transcendental, que é 2 vezes ao dia, eu insiro na minha rotina, como mindfulness, né? A mindfulness muitas vezes são pequenos momentos onde a pessoa volta, faz um exercício
e se torna presente naquele momento. Outra coisa, ela restaura a cura rapidamente, a TRE. Ajuda a restaurar o senso de segurança do corpo mais rapidamente, facilitando um processo de cura rápido e integrado. E adição às sessões terapêuticas, né? Em certas circunstâncias, esse método pode ser uma alternativa e um suplemento à intervenção psicológica. Quer dizer, a gente não exclui a intervenção psicológica, médica, enfim, né? Então, elas são benefícios que estão aí ao nosso dispor e que a gente pode estar usando para se beneficiar. Oi, Marisa! A Marisa entrou também. Que bom ver vocês aí. Bom, pessoal, eu falei então o que eu tinha preparado para vocês hoje, né, para a gente falar sobre as três técnicas. Vamos ver se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa. Nesse momento eu estou à disposição aí das pessoas que estão aqui para a gente poder também interagir com vocês. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Por favor, fica à vontade. Aí vocês podem teclar. Bom, já que o grupo não está perguntando, então eu vou me colocar à disposição de novo, né? Se vocês quiserem também que eu passe alguma coisa para vocês, vocês podem me pedir pelo e-mail, podem me pedir pelo Face, pelo Instagram, né? Onde vocês quiserem, fiquem à vontade, que eu posso passar até pesquisas para vocês, tá? Disponibilizar, enfim, o que vocês quiserem. E convido todo mundo, então, para estar presente no nosso segunda live do mês de fevereiro, que vai ser sobre Coach Mentoring. Então, não percam, vai ser uma experiência bem interessante. Desejo uma boa noite a todos e até quinta-feira que vem.